Bom dia a todos, cumprimento aos presentes aqui. Quero abrir esta sessão constituindo as autoridades aqui presentes, funcionários públicos, representantes de classe, a todos o meu bom dia. Convido os senhores vereadores, vereadoras, para tomarem seus assentos, para compor a mesa. Convido também o excelentíssimo senhor vice-prefeito, Alain Jussier, para aqui comigo compor esta mesa. Queria, enquanto o excelentíssimo senhor vice-prefeito compõe a mesa, justificar a ausência dos nossos colegas, embora o ofício tenha vindo de extrema importância para essa audiência pública, todos tiveram compromissos justificáveis pessoais. Acredito que em sessão próxima justificarão a ausência nesta audiência. Sob a proteção de Deus e em nome deste poder, declaro aberta a cerimônia de posse, conforme o ofício número 041/2026, da Secretaria de Saúde, que convoca a audiência pública para apresentação do primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior, RDQA, do ano de 2026. Neste momento, eu passo a palavra aos responsáveis pela condução dos trabalhos da audiência. Eu acredito que vocês já estão aí já alinhados. Quem vai falar primeiro, né, Alan? Bem, pessoal, bom dia a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade, em nome do vereador Richardson Menezes Pimentel, de estarmos aqui nessa audiência pública, como bem você ressaltou, né, de suma importância. Agradecer o nosso secretário de Saúde, Alain Jussier, vice-prefeito, que sempre oportuniza, sempre tem esse engajamento e essa cobrança, né, de manter em dias os instrumentos de gestão. Acho que isso fortalece qualquer gestão pública, e a gente acompanha isso diariamente. E todos os coordenadores, todos os profissionais presentes, né, figura do agente comunitário, eu aqui saldo nosso amigo Mardônio, e quem está nos acompanhando, né, virtualmente. Me apresento, para os que não me conhecem, me chamo Amado Bento, sou enfermeiro, coordeno a atenção primária no município, e hoje, mais uma vez, juntamente com o Dr. Jairo Ferreira, a gente faz esse alinhamento, não é isso, Jairo? Fica à vontade. Tá. Bom dia pessoal, cumprimentar aqui a mesa, né, na figura do vereador Richards, que hoje está conduzindo aqui os trabalhos, nosso vice-prefeito, secretário Alain Jussier. Também só me apresentar brevemente para a gente dar continuidade. Para quem está nos assistindo também virtualmente, eu sou Jairo, sou fisioterapeuta de formação e hoje atuo como assessor técnico dentro da Secretaria Municipal de Saúde. E como o Amado bem trouxe, né, a gente está hoje aqui no momento de audiência pública, momento muito importante, que a cada 4 meses a gente traz esses instrumentos, né, como um sentido de transparência pública da execução orçamentária e das ações que foram executadas dentro dos quadrimestres. E o Alain, como secretário, sempre tem a preocupação de manter esses instrumentos atualizados, né? Então, hoje a gente vai trazer aqui alguns dados, algumas informações importantes do que foi executado de janeiro a abril, né, do primeiro quadrimestre de 2026. Bem, de fato, Richardson, é importante a sua presença, né? Cada vereador justificou a ausência, mas a gente sempre cobra, né, essa presença, porque vocês são um elo direto com a comunidade aqui de Brasileira. E a gente tem esse trabalho. Janeiro, fevereiro, março e abril a gente transparece. Maio, junho, julho e agosto a gente vai voltar novamente, né, seguindo o rito. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro a gente finaliza, e ainda tem a consolidação dos 3 quadrimestres para apresentar o relatório
anual de gestão, né? Embora o Tribunal de Contas também tenha essa cobrança de todo o secretariado, a gente na saúde segue o que comanda a lei, né? da Lei Complementar 141, e o objetivo principal desse raio-x que a gente vai transparecer hoje aqui, além de demonstrar as ações que foram executadas, a gente também tem que demonstrar as dificuldades que a gente encontra em fazer gestão pública, principalmente no município de pequeno porte, como o município de Brasileira, que, mesmo sendo de pequeno porte, ela deixou de ser aquela cidade pacata. A gente já tem aí muita vivência, né, na saúde pública, a gente está acompanhamento o envelhecimento da população, isso é fruto de saúde pública. Se a população está envelhecendo, é porque está sendo assistida. E, com isso, a gente tem que voltar os olhos muito para as doenças crônicas não transmissíveis, né? Principalmente hipertensos, diabéticos. E sempre nas audiências a gente reforça, pode passar, Érica, a gente reforça esse cenário inicial, que para os que estão assistindo a gente pela primeira vez vão entender. A Brasileira, né, como eu falei, é um município de pequeno porte, mas a nossa densidade demográfica ela é muito grande. Nós temos 880,89 quilômetros quadrados. Eu costumo falar isso até em reuniões com o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde enxerga a Brasileira com 4 equipes de saúde da família. 2 na zona urbana e 2 na zona rural, na figura do Saco dos Polidores e na figura do Mocambinho. Mas ele não compreende que, se tu fizer uma imagem, né, tu sair lá do Data Viado, extremo Data Viados, até o Congo, já com extremidade, com batalha, é uma viagem muito grande para você fazer saúde pública. Eu não tenho como ter um médico, um enfermeiro em todas as localidades. Então, para essas equipes da zona rural, você sentar, você montar um cronograma de, por exemplo, aqui eu faço na figura do Mardônio, né, que trabalha na equipe da zona rural, de um dia estar no Saco dos Polidórios, no outro dia estar no Data Viados, no outro dia você está na Pissarra, no outro dia você está no assentamento Santa Teresa, depois no assentamento Santa Isabel, depois na Cachoeira, depois no Angico Branco. Cara, é muito complicado, porque o cidadão ele não escolhe no dia de adoecer. Mas mesmo assim a gente leva a saúde pública para lá. E não é só a figura dos profissionais, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, os agentes comunitários. Eu preciso de medicamento, eu preciso de insumos, eu preciso de imunos biológicos, eu preciso de vacina, né? E aí você vai, o Alan compra uma ideia e diz assim, cara, eu quero dar também conforto para os meus profissionais, né? Desde a gestão dele, ele modifica a frota de carros, pega um carro com 7 lugares para tentar pelo menos dar um conforto. Mas a gente sente muito essa dificuldade, porque a gente tem um desafio logístico para as equipes de saúde da família tremenda. E aí eu falei da equipe de saúde da família, mas eu ainda tenho uma equipe de saúde bucal. A equipe de saúde bucal precisa cuidar. Então, quando a gente reforça, né, quando a gente faz as nossas reuniões de planejamento, bate cabeça, de fato, né? Porque fora isso, pegando o gancho da logística de veículos, e aí se a gente deixa transparente, tem os pacientes que precisam se dirigir até Teresina. Por mais que a gente tenha inovado muito, né, eu falo isso muito do Alan, porque ele teve essa inovação tecnológica. Nós nos preocupávamos muito com o controle de regulação. E Brasileira, eu digo isso porque eu presto assessoria em alguns municípios, é uma que tem um serviço informatizado de protocolo onde, mesmo diante das dificuldades, a gente consegue, em tempo hábil, avisar para o paciente que aquele agendamento dele da consulta, né, foi realizado em determinada clínica, e quando é liberada a consulta, também vai o dia para ele se dirigir até a Secretaria de Saúde. Isso também vale, a gente cadastra no protocolo 2 números, né? A gente pega o número do agente comunitário e o número do cidadão, porque a vulnerabilidade de Brasileira é muito grande, e se depara com um cidadão que chega em Brasileira que nem celular tem. Então fica esse elo ainda de desafio para o agente comunitário pegar aquela informação, só você vai ter que se dirigir até a Secretaria de Saúde para poder você fazer a sua consulta especializada. Então, como isso, nessas inovações, elas foram tomando por conta, aí o Jairo estuda, disse, Amado, a gente precisa elaborar a nossa conferência municipal e a gente precisa de eixos, né? Porque a conferência municipal ela depende de uma estrutura para que a gente organize os serviços para trabalhar o quadriênio, né? Ou seja,
tudo que a gente discutiu na nossa conferência foi montado um plano municipal de saúde para que a gente execute ele durante esse quadriênio. E nós destacamos 3 eixos prioritários no nosso entendimento, esperando o que vai acontecer na 18ª Conferência Nacional, mas a gente botou, por exemplo, no primeiro eixo, inovação tecnológica. Para que isso, amado? Porque hoje o SUS vai ser tecnológico. Hoje o Mardoni ele chegou um pouco aflito para mim, falando, amado, cara, como é que funciona o agendamento de consultas? O agente comunitário é o único responsável? E a gente foi explicar que não. O Ministério ele entendeu, Richarlison, o que é que estava acontecendo no Brasil. A grande maioria das consultas dentro do SUS, elas estavam sendo por demanda espontânea, onde você tem um controle de programas que necessitam que eles sejam realizados de maneira pelo menos agendada, que aquele paciente ele tenha a sensibilidade de saber o dia que ele vai ser agendado, o dia que ele vai estar lá no consultório, né, na unidade básica. E a gente frisa muito isso que acontece no particular. E por que a gente não aplica no SUS? Eu tenho certeza que qualquer um de vocês aqui, ou qualquer ouvinte, já chegou numa clínica particular. E eu falo e repito, você chega numa clínica particular, você tira uma fichinha, quer seja ela de prioridade, se for um idoso, uma gestante ou alguém especial, quer seja uma normal. Você fica caladinho, você está pagando. Senta, espera aquela televisãozinha lhe chamar para você se dirigir até um atendimento. Lá naquele atendimento eles vão colher os teus dados e vão te dar outro acesso para tu esperar até o médico te chamar. E a gente pagando, a gente fica lá, respeitando tudo. E na determinação pública parece que assim, fica, sabe, aquela ânsia. Porque eu cheguei, aí se dirige muitas vezes, com todo respeito, até um vereador, a dizer assim, não fui atendido, ou até na figura do prefeito, e a gente tenta buscar essa organização sistemática, e é complicado. Até você conseguir conscientizar a população. Mas é importante, porque o que é que acontece? Essa ideia de agendamento foi o Ministério da Saúde que enxergou. Ele pactua, através da Comissão Intergestora Tripartite, em 2024, um novo cofinanciamento de atenção primária. E nesse novo cofinanciamento, o primeiro indicador foi mais acesso à atenção primária. E, pessoal, quando eu falo de inovação tecnológica, sabe o que é que vai acontecer? Os pacientes, até um futuro próximo, e eu digo isso bem próximo mesmo, vão começar a agendar as consultas dele através do meu SUS digital. Porque eles vão ter tudo na palma da mão, calendário vacinal, caderneta de gestante, caderneta do idoso, tudo organizado. Então, a gente também, a comunidade inteira, precisa se conscientizar disso. Antigamente, se você voltar, eu costumo dizer que o futuro não é mais como era antigamente, é uma frase de uma música. Mas se você voltar 10 anos atrás, nós tínhamos situações que pacientes chegavam 5 horas da manhã para pegar uma ficha, para poder ser atendido. Então, hoje a gente conseguiu reorganizar, mesmo diante das dificuldades. A gente vem acompanhando quadrimestralmente também todos os indicadores de saúde. E esse mais acesso, Richarlison e demais, ele precisa também ter uma variação. Ele precisa ser maior do que 50%, mas ele não pode ser maior do que 70%. Ou seja, o ideal seria 60% da população sendo assistida através de consultas agendadas. Porque se eu ultrapasso isso, eu deixo de estar também assistindo ali, possivelmente, uma demanda espontânea de urgência ou uma consulta no dia, que também não é legal. Mas, para a brasileira, dentro daquele cenário, de você ter 880 quilômetros quadrados, você tem ali, em média, 10 habitantes por quilômetro quadrado. Então, os agentes comunitários de saúde da zona urbana, às vezes eles pegam uma rua com 20, 30 casas. Um agente comunitário da zona rural, ele pinga. Ele tem uma casa aqui, ele tem outra casa lá, em outra localidade, em outro momento. Então, também é muito difícil a gente fazer tudo isso. Você quer complementar, Jairo, com alguma informação? Bem, como o Amado comentou, a gente tem visto dentro do Sistema Único de Saúde uma transformação digital. E essa transformação digital, por mais que ela tenha acontecido, é importante a gente comentar sobre literacia, e esse é o termo mesmo, literacia digital, que é a capacidade também da população usar esses sistemas informatizados, a capacidade de compreender e de utilizar as ferramentas de tecnologia. E isso pode ser uma barreira para esse avanço tecnológico. A gente sabe que muitas pessoas, principalmente a população idosa,
ainda tem dificuldade, por exemplo, no uso dessas ferramentas. Mas, apesar disso, brasileira, né, é importante a gente também esclarecer, né, que dentro da gestão do secretário Alain Jussier, foi onde a gente mais viu o investimento em parque tecnológico. E o que é parque tecnológico? Parque tecnológico é você investir em informatização, né, em sistemas de informatização, em dispositivos de tecnologia, e isso aconteceu fortemente na gestão do secretário Alain Jussier. Destacando, inclusive, a implantação do programa Piauí Saúde Digital, onde Brasileira é um dos únicos municípios que conta com 8 pontos de telesaúde espalhados no município, né, inclusive na zona rural. Amado falou sobre a atenção primária à saúde, o desafio que nós temos em atender uma população dada a dimensão territorial que Brasileira tem. Mas é importante também deixar claro que a nossa população ela é 100% coberta. Nós não temos nenhuma comunidade sem cobertura de atenção primária à saúde. E é o serviço que a população mais utiliza. Se você fizer uma análise, um pequeno percentual da nossa população tem plano de saúde. Mais de 97% da nossa população é 100% atenção primária à saúde. 2,3% que tem, né? Que tem plano de saúde. Então, esse é o serviço mais utilizado pela população de Brasileira. Além disso, é importante também deixar claro que nós somos um município 100% atenção primária à saúde. Nós não temos média e alta complexidade, nós não temos atenção especializada e nem temos hospitais de grande porte. Por quê? Porque o SUS ele se organiza de forma regionalizada, né? De que outros municípios ofertem esses serviços que nós não temos. Mas nós temos uma zona de litígio muito importante, né? Está aqui o Mardônio, que é o agente comunitário de saúde dessa comunidade, que é o São Luís. Talvez que seja um dos nossos grandes gargalos e dificuldades, né, que a gente comenta em reunião, por conta que é uma zona do qual aquela localidade é zona de fronteira com o município de Piripiri, tem um agente comunitário de saúde de Piripiri, temos o nosso agente comunitário de saúde do município de Brasileira, e talvez hoje o desafio esteja dentro dessa comunidade, porque a população vê que o acesso é mais facilitado para os nossos serviços, querem ser atendidos pelo nosso município, e entra aí o conflito em relação a quem é de Piripiri, quem é de Brasileira, e é algo que, inclusive, a gente vem discutindo, né? E é isso, Amado, pode passar, Érica, a gente vai dando continuidade. E só pegando esse gancho, tá? Em São Luís, se você parar para pensar, né, onde tem alimentação com Brasileira, pode ficar 10 metros para eu ser atendido no posto de saúde. Eu tenho que me dirigir agora, depois de discussões, e ir para o Santo Amaro. A gente entende que lá fica melhor do que o que o Mardônio tinha, que era no assentamento, não é isso? Ou que muitas vezes eles viessem até aqui na unidade, mas assim, fica uma barreira. E a gente já tem outra limitação com Batalha também, né? Que é Congo. E todos esses, por mais que Batalha seja maior do que Brasileira, por mais que Piripiri seja maior do que Brasileira, eles ainda buscam Brasileira como referência, né? Porque a gente presta essa saúde ainda com muita garra, né? Com mais qualidade. Com mais qualidade. Amado, me permita? Sim, por favor. Em relação a esse litígio ou essa divisão com essa fronteira de Batalha e de São Luís. São Luís, na verdade, eu até já enviei requerimento ao IBGE e solicitando a limitação de onde é Brasileira e onde é Piripiri, porque existe esse conflito, na verdade. Recentemente, a prefeita de Piripiri tirou a placa, né, botou para cá e depois foram lá, apagaram, tiraram de lugar e fizeram remanejo novamente. Então, nem nós, vereadores, sabemos onde é o limite de Brasileira e onde começa o de Piripiri. Diante disso, eu fiz um requerimento, viu, Alan, para o IBGE. Obtive, eu vou até te passar, Amado, vou passar para vocês da equipe, para que vocês possam ter realmente a dimensão de onde é. E Brasileira é muito maior do que até a placa dizem. Eu creio que da capela, ela cruzando assim, inclusive eu agradeço muito porque a gente está agendando justamente um momento, né? Porque como houve essa transição do Guilherme, aí eu vou reagendar, né? Porque já era para a próxima semana, sentar as figuras de Piripiri com o Brasileiro e a gente chegar num consenso. Esse material é um material muito bom, inclusive nós como vereadores, e eu preocupado até com a questão do eleitorado, a questão da Secretaria de Educação, né, daquela questão da busca ativa e tudo.
E eu observei que São Luís quase todo, cara, é Acredito. brasileira. Eu Quase acredito. todo. Então, assim, esse material é super importante. Eu vou passar para a equipe de vocês, para que vocês possam ver. E, de fato, Alan, você até encabeça esse início dessa discussão, que eu ia enviar para os vereadores de Piripiri, mas eu já passo esse material para vocês e vocês já discutem isso aí. Eu não sei quantas famílias ou quantos cidadãos nós teríamos, mas se a gente fechar, né, se a gente analisar, a figura do SUS, ele preconiza uma equipe de saúde a cada 2.000 habitantes, suponhamos. Se brasileiro eu tenho 8.000 habitantes, eu só tenho capacidade instalada para 4. Se a gente conseguisse comprovar isso, levando até, chegando a 10.000 habitantes, por exemplo, né, que eu não sei, talvez não. A gente... Mas pode chegar perto. Eu vou te falar uma coisa. Do lado direito do São Luís, quase todo está delimitado pelo IBGE brasileira. Acredito. Pega só uma pontinha lá no final. Perfeito. Mas eu vou te passar. Interessante o material. Só falar um pouquinho do perfil da nossa gente, né, da transição demográfica que brasileira tem. A gente tem uma população, pessoal, de mais de 1.527 habitantes acima de 60 anos, e era aquilo que eu falava. Né, eu costumo falar em grande parte de audiência pública, porque eu tenho muito orgulho, né, de ser neto do Almiro Mendes da Costa. Mas o meu avô, ele não teve a oportunidade que muitos têm hoje em dia. Né? Meu avô morreu de diabetes em 89, com 72 anos de idade. A minha mãe tem 77 anos de idade, eu só vivo brigando com ela, porque ela vai lá no banco, ela acha que ela ainda tem medo. Daquela época do Fernando Collor, que sumiu o dinheiro do banco, ela saca tudinho, ela bota a bolsinha aqui debaixo do braço e vem. Eu digo, mamãe, não faça isso, pelo amor de Deus, ligue pra gente, a gente vai no banco com a senhora, mas é aquela figura ainda, né? E traz o dinheiro para casa. Mas assim, é qualidade de vida, assistência, tá? E a gente luta muito por essa população. E eu falei na audiência passada e retorno. Nesse ano, a Conferência Nacional de Saúde, o tema central dela vai ser o cuidado ao idoso, né? Porque a nossa população está invertendo a árvore e a gente está tendo, né? A gente precisa ter muito olhos para essa população, né? Acima de 60 anos. E aqui a gente já tem alguns programas que trabalham, né, com essa eficiência, por exemplo, o incentivo à atividade física, o IAF, né? A gente tem equipe multiprofissional que assiste essa população, desde um nutricionista fazendo uma dieta, desde um fisioterapeuta acompanhando ali qualquer problema crônico, né, de doenças, enfim, fora as equipes de saúde da família, né, psicólogos, ou seja, é uma população que a gente precisa assistir, que muitas vezes também dá um trabalho, né, Yara, porque a gente vem acompanhando e cobrando, tentando acabar, Richarlison, com essa hesitação vacinal. Pessoal, a vacina da influenza, ela é fundamental para os idosos. Ela vai prevenir você do agravo de uma possível doença respiratória mais grave. Então, assim, não dá mais para a gente acreditar em fake news. A gente precisa, sim, trabalhar as vacinas. Tá? Então, o idoso ele precisa ter essa consciência. Ele precisa estar alertado para essas formas graves que a gripe pode causar. É porque muita gente acha que tomando a vacina da gripe, da influenza, não vai mais gripar. Não é que ela vai deixar de gripar, é uma cepa que vai ser administrada e que você vai evitar formas graves. Tá? A gente tem também 50% da nossa população jovem, né, que também é um desafio, de 20 a 49 anos, né, quer queira ou quer não, que é a nossa força de trabalho, mas a gente tem aí um foco necessário nessa saúde do trabalhador, porque é a idade adulto jovem, né, que a gente vai ter essa transição. E quando a gente pega em dados, é muito próximo ao equilíbrio de gênero. Né? A gente tem um pouquinho mais de mulheres aqui em Brasileira. E quando eu falo de homens, né, que é um número bem, quase meio a meio, para a saúde da família a gente tem um grande desafio com o sexo masculino, porque muitas vezes os homens eles não buscam a prevenção como a mulher busca. Né? É fundamental que a gente destaque isso. E aí, como a gente tem um envelhecimento populacional acelerado, a gente tem que também destinar a grande parte desses recursos financeiros para as doenças crônicas não transmissíveis. Aí eu trago aqui, Richarlison, né, na figura de vereador, quando a gente faz os planejamentos, o Jairo aqui que acompanha, que é muito forte nesse eixo,
e ele pode também traçar para a gente. Desde que o Flávio Dino ele promulga aquela lei, né, de acompanhamento das emendas, acabou que mudou muita coisa. Antigamente, em resumo, a emenda parlamentar ela vinha destinada e o gestor ele tinha com a fonte de custeio fazer a aplicação daquele recurso. Hoje não. Você tem que ter um plano de trabalho executado, prestando conta de que, por exemplo, um deputado ele destinou uma emenda parlamentar X com o valor Y, você precisa destinar A. Então, vamos abrir esse plano de trabalho. Alan, a gente tem aqui um foco de doenças crônicas não transmissíveis. Vamos aplicar parte desse recurso em alguns insumos, em algumas materiais, enfim, tudo para que a gente possa assistir esses doentes crônicos. E isso é modo de transparência, né? Por mais que alguns gestores tenham ficado temerosos, para a gente é uma fonte até de maior transparência, não é isso, Jairo? E garantia. Eu sou muito alheio a falar sobre isso, porque eu acredito muito que houve muita transformação a partir da DPF, né, editada pelo Flávio Dino em relação às emendas parlamentares. Porque a gente vê que hoje existe um maior planejamento em relação à execução desses recursos, né? E talvez o Alan, como a gente assessora muitos municípios, tanto eu como o Amado, juntos, e a gente observa que não existe um planejamento tão bem feito como a gente faz aqui, né? Em Brasileiro, em relação à aplicação desses recursos, o Alan senta com a área técnica e a gente faz todo esse planejamento em relação à execução das emendas parlamentares. Você quer que eu já inicie isso? Não, ela só para fechar aqui, e a emenda parlamentar, ela também tem que estar casada com o que a gente programou no nosso plano municipal. Então, assim, a gente tem um eixo de discussão. Isso foi planejado, então vamos tentar executar da maneira que ela seja bem condizente. E aí, para completar, nos instrumentos de gestão, dentro de um sistema chamado InvestSUS, a gente também tem que monitorar aqueles recursos. E para quem está ouvindo falar sobre instrumento de planejamento, que é o que a gente está trazendo hoje aqui, por exemplo, relatório quadrimestral, 2025 foi ano de conferência, né? A Karine está aqui, presidente do conselho, eu estava presidente do conselho à época, e nós já estamos executando, a partir desse ano de 2026, o que foi colocado como Plano Municipal de Saúde para 2026-2029. Então, quando a gente faz um plano de trabalho, por exemplo, de uma emenda parlamentar, a gente já tem que executar em cima das ações e das programações que estão dentro desse Plano Municipal de Saúde. Perfeito. Pessoal, em relação aqui é dados, tá? Resumidos, né? Mas o que é que mais impacta na nossa saúde? Tanto dados de mortalidade, tá? Causas de internações e causas de mortalidade. E a gente vem traçando isso, né? O Jairo até destacava no relatório de gestão, que brasileiro a gente começa a ficar alerta com o número de neoplasias. Infelizmente, a gente está tendo um número de neoplasias muito alto, né? Então, aqui, por exemplo, em 2024, né, em dados lá do Sistema de Informação de Mortalidade, nós tivemos 11 óbitos por câncer aqui em brasileiro. Então, assim, é um dado que nos chama a atenção e a gente precisa começar a fazer um levantamento juntamente com as equipes, né, e uma forma de alerta, né? Porque, geralmente, o que mais impactava em óbito seria doenças circulatórias, né? Ou seja, aqueles doentes crônicos que não tinham uma saúde adequada, vinham morrer por um infarto ou por alguma coisa de uma causa específica, mas a neoplasia nos chama a atenção. Perdão. Aos demais, a gente tem controle, né, de doenças circulatórias, a gente tem aí o materno-infantil, que são as principais causas de rotina de morbidade, né, no caso de internações, né, porque tem um acompanhamento do pré-natal e, consequentemente, aquela grávida, se ela for para um centro cirúrgico, quer seja para um parto normal ou mesmo um parto cesáreo, ele vai entrar como dado para a gente, tá? Mas, enfim, apenas algumas das informações que nós temos de tantas, né? Aqui no relatório fica mais evidente quais são os dados. E lembrando que esses dados eles são públicos, né? São inseridos dentro da plataforma e a gente também faz parceria com a vigilância para poder trazer mais informações para vocês. Só voltar um pouquinho aí o slide, por favor, Eric. Só fazer um comentário aqui também em relação a isso. Hoje a gente verifica que brasileira, né, as doenças neoplásicas têm dominado o perfil de mortalidade da população. E quando a gente olha para causas externas, e o que são causas externas, né, como vocês estão vendo ali?
Causas externas são os acidentes, né? São os acidentes, são as violências, né? E quando a gente olha para isso, é importante a gente trazer duas informações, que é os anos de vida perdidos. O que são anos de vida perdidos por causas externas? A gente tem uma expectativa de vida de aproximadamente 70 anos na população brasileira. E quando você tem uma pessoa, por exemplo, que ela é acometida por um acidente de trânsito, né, enfim, um acidente de trabalho, e ela precisa de internação, ela pode ficar com sequelas permanentes, né? E isso causa anos de vida perdido por incapacidade, ou ela pode vir a óbito, né, e ela tem anos de vida perdidos por conta desses acidentes, né? Então a gente precisa fortalecer, né, talvez, né, melhorar no sentido de educação em relação à população a essas questões, né, dessas causas externas. Mas as neoplasias também têm nos preocupado, apesar de que hoje o Ministério da Saúde classifica como doença crônica, ou seja, como consequência do envelhecimento da população. Mas a gente tem que observar para dentro do nosso território, né, o que pode estar elevando essas situações de neoplasias, né? E eu trouxe, inclusive, né, um cenário do qual a gente observa muito, que é as condições sanitárias, as condições relacionadas ao saneamento básico, né? Por exemplo, a água, né? A qualidade da água, o tratamento da água, né? A gente sabe que tem substâncias, quando a água não é bem tratada, que podem ser cancerígenas, né? Então, como que está a qualidade da água do município de Brasileira, né? A fonte dessa água que é chegada à população. Sabe que a nossa população também ela não tem, por exemplo, o hábito, né? Muitas pessoas ainda não têm o hábito de usar, por exemplo, filtro em casa, né? Uma água filtrada, ou não tem condição mesmo, né? Não tem condição de comprar uma água mineral, né? E tudo isso a população usa a água, por exemplo, diretamente da torneira, né? Então, tudo isso tem que ser visto, né, dentro desse cenário. E quando a gente observa uma redução das doenças circulatórias como causa de óbito, é importante a gente dizer que as doenças circulatórias é causa sensível, né? São condições sensíveis à atenção primária à saúde. Então, se eu estou tendo menos óbitos por conta da hipertensão, do diabetes ou das sequelas causadas por essas doenças, isso significa que a atenção primária à saúde está atuante, né? Que a atenção primária à saúde está exercendo o seu papel de prevenção dessas condições. Pode passar, Érico. Aqui a gente... Oi, perdão. Vou intervir sempre que eu achar necessário, vontade, e eu também quero deixar aberto a oportunidade para quem queira, né, falar também. Mas, assim, você veja a importância de uma audiência pública dessa, né? Tá, o Jair trouxe aí um dado e uma reflexão importante sobre a questão da qualidade da água. Por exemplo, nós, como vereadores, representantes do povo, nós tivemos recentemente uma audiência pública também relacionada à água, sobre gastos de água que está havendo derramamento na caixa e tal, sobre qualidade, sobre mudança de titularidade, enfim, outras coisas. Mas a gente olhando para o ponto de vista da vulnerabilidade da população em relação ao recebimento e à qualidade da água, é tão interessante essa tua colocação que eu já até anotei aqui para elaborar um projeto, quem sabe o próprio Poder Executivo, perfeito, juntamente através da Câmara Municipal, Alain, e através da Secretaria também de Saúde, fazer um projeto que a gente possa contemplar essas pessoas mais vulneráveis com filtros. Perfeito. Né? Assim, para tentar diminuir, aí eu até peço a colaboração da equipe de vocês, que tragam esses dados para embasar um projeto, para que a gente possa fazer essa contemplação dessas pessoas e para que possa diminuir isso e no futuro a gente possa demonstrar. O número era esse, era X, e hoje com esse projeto que a gente conseguiu baixar o número para Y, né? Uhum. Então é interessante isso, viu? Eu só queria fazer essa colocação. Pois é, inclusive eu já ia citar, né? A gente faz mensalmente esse trabalho, né? A gente escolhe. Esse controle, né, de qualidade. A gente dá prioridade, tipo, o hospital, que recebe uma demanda muito grande de gente, as escolas.
E aí a gente monitora também a água do Piauí. Tipo, casa do Alain, tem água do Piauí, vamos ver como é que essa água do Piauí está chegando. Aí a gente faz o quê? Direto da água do Piauí, que vem direto, e faz do reservatório do Alain. Se a água do Piauí der boa a água, reservatório do seu Alain der ruim, o problema está onde? No reservatório. E aí, como eu disse, né, a gente não faz o físico-químico, que é pH, esses outros controles, porque a regional não dá suporte. Às vezes, quando a gente precisa, como a gente precisou do Tia Raimundinha, foi preciso a gente acionar, entrar no Ministério para poder o LACEN fazer a nossa demanda. Né? Então, tal que a gente fez a água lá do poço, lá não está potável para os alunos beber, eles não estão bebendo, eles estão usando água mineral, do poço não está sendo usado, porque a água não foi potável. Sim. E sobre a água do Piauí, a gente está mandando relatório sobre o mato que está em volta dos poços. A gente tem 2 demandas. Tem também sobre aquele poço que a gente chama do Messias, 7 cidades, que ele é em aberto, ele não pode ser em aberto. A gente já encaminhou, a gente está esperando a resposta. Certo. Mas o controle da água sobre coliformes totais e coliformes fecais a gente faz mensalmente. Então, Jairo, aí faz esse contraponto em relação ao que ela falou, para que eu possa entender, por favor. A nossa análise, né, da vigilância ambiental, ela é uma análise mais simples, né? Coliformes, eles estão relacionados muito a infecções relacionadas ao trato gastrointestinal. Mas a análise físico-química que ela está citando, a gente sempre teve uma dificuldade, principalmente do Estado, alegando falta de infraestrutura para realizar essas análises, né? E quando agora vem Águas do Piauí, que é uma empresa terceirizada, né, não sei o que eles têm usado como argumento, se já fizeram esse tipo de análise, porque a análise físico-química seria a mais importante para encontrar possíveis substâncias cancerígenas, né? Então, assim, a análise que é feita aqui dentro do município, que o município consegue fazer dentro de, claro, do que a regional ainda nos oferece, é limitado para a gente poder encontrar, né, outras substâncias químicas, né? Então, a gente precisa, de fato, de que o Estado, né, Águas do Piauí, sejam mais ativos em relação a isso e permitir com que essa análise, ela, de fato, aconteça, né? Tipo, quando era Gespisa, eles têm um técnico que ele vem e faz. E aí é para eles enviar para a gente esses laudos, para a gente jogar no sistema, mas eles nunca jogam, nunca mandam. Água do Piauí, a gente já pediu, já fez tudo, para mandar o controle deles. Porque o nosso controle a gente tem. O deles, eles não informam para a gente. E é necessário para a gente poder saber como é que está. Que eles fazem, físico-químico faz todo tipo, né? Perfeito. Só que não mandam. Eu não sei nem se está vindo fazer. Quando era a Gespisa, tinha um rapaz que todo mês fazia. Raramente a gente ligava para a Terezinha e eles mandavam para a gente o resultado deles, né? Agora a Água do Piauí nunca mandou para a gente. Sim. Então, assim, água potável, né? E água filtrada, a água sendo bem tratada, é algo que é importantíssimo e que impacta diretamente na saúde pública da população. Isso é saneamento básico, né? Saneamento básico. básico. Isso é algo que é básico, né? Que a gente precisa lutar por isso. Em 2018, nós tínhamos um gargalo muito grande, né, Eliane, ali no Gado Bravo, né? Porque a gente estava com um número muito grande também de pessoas de lá fazendo hemodiálise, ou seja, algum problema renal. Será que seria impacto da água? Será que seria água já com ferro? Então, essa análise físico-química ela é fundamental. Eu acompanhei isso e os casos, né? O Alan também sabe disso. Era até de chamar a atenção lá a quantidade de pessoas que tinham esse problema renal. Mas aí, Amado, só reforçando, eu coloco aqui essa casa legislativa, que é a casa do povo, na verdade, que funciona para isso, para esse tipo de situação. É um momento de união, onde o executivo tem que se juntar com o legislativo municipal para que possa reforçar esse pedido junto ao executivo a nível de estado ou a nível federal, que for preciso desta casa. Vocês podem contar conosco aqui. Eu falo aqui em nome do presidente, falo em nome dos demais amigos que aqui não estão, dos demais vereadores, né? Obrigado. E essa junção de força é o que faz a gente avançar e conseguir os objetivos que a gente precisa. Às vezes, a secretaria ela se torna até ineficiente por conta da falta de força
de levar até o Estado, por questões políticas, partidárias, seja lá por quais são os motivos, mas eu acho que quando se juntar, se a gente excluir a bandeira partidária e se juntar ao Executivo e Legislativo, eu acho que a gente chega com muito mais força lá E a comunidade é que é beneficiada. E a comunidade, que é o objetivo maior de nós estarmos aqui hoje, né? E eu... Pois é, o Amado fez esse levantamento, o Jairo, na verdade, falou sobre como vai se comportar a água do Piauí, né? Nós tivemos uma reunião, uma audiência pública aqui, e tudo para eles ainda é novo, né? Inclusive, nós citamos aqui alguns poços, quantitativos de poços que tem na zona rural, e que canos enferrujados, né? A gente sabe da deficiência, principalmente sobre a zona rural. Então, eles ficaram de fazer um levantamento e a gente vai ver como é que vai ser o comportamento deles. Porque a gente sabe que tudo é novo para eles, né? Então, eu acompanhei a audiência e a gente precisa oportunizar, que é como se a gente chega numa casa nova, né? A gente chegaram... E o pior é que numa casa nova onde tinha pessoas morando. Então, eles vão ter que organizar para que possa dar um laudo antecipado. Inclusive, eu fiz no dia algumas indagações, outros vereadores fizeram também e deixaram lá algumas perguntas para que eles pudessem nos trazer aqui a solução, e a gente pode incorporar no futuro próximo essas indagações também. Mas no projeto eu já vou sugerir o que for. Mucambinho. Mas o exame que você faz, que não é 100%, não, né? É um exame mínimo é o mais possível simples, para ser potável. Para tentar mitigar a ausência. Mas tem muita coisa ainda que precisa avançar, né? Sim, precisa. Sim. E eu acho que quando eu ainda estava na pasta de gerente de atenção primária à saúde, o pessoal aqui da vigilância, que hoje é a Kelly Carine, mas eu observava que a gente ainda tinha também um número muito elevado de notificação de diarreias, né? Que nos abre um alerta em relação justamente a essa questão, né? Não só em períodos sazonais, mas no decorrer do dia a dia. Exato. Pessoal, só continuando, o Jairo destacou na fala inicial dele da força da atenção primária, né? Então, assim, aqui nos 4 primeiros meses, esses dados eles são sintetizados através de sistemas. Dentro do nosso sistema de informação, a gente ainda vê uma abrangência bem maior, mas nós já realizamos mais de 28 mil visitas domiciliares. Esse papel do agente comunitário, né? Não são as consultas domiciliares, são as visitas no dia a dia, buscando, fazendo a busca ativa, o trabalho que o agente comunitário leva para a comunidade. Tá? Nós já realizamos mais de 13 mil procedimentos, nós já tivemos mais de 7 mil atendimentos entre enfermeiros, médicos, tá? Equipe multiprofissional. Então, se a gente for mantendo essa média e fazer um comparativo com o ano passado, tipo, no ano passado eu cheguei a 20 mil atendimentos. Se eu mantenho essa média de 7 mil, eu chego a 21, ou seja, eu já dou um upgrade, né, dentro desse atendimento. Obviamente que a gente quer bem mais, né? Mas aqui é também só um resumo estratégico. Vocês dentro desses dados do ano passado. É porque no ano passado, quando a gente fechou o relatório de gestão, a gente fez em média 20 mil. Então, se eu mantenho esses 7 mil, eu posso chegar a 21, entendeu? E no quadrimestre anterior também eu tive, né? Geralmente, mensalmente, a gente vai ter um médico que vai estar de férias, que acaba diminuindo, ou um enfermeiro, né? Mas a meta seria essa.
Oi. E o Ministério da Saúde, vereador Richard, exige que esses profissionais médicos cumpram uma carga horária no mínimo de 36 horas semanais efetivamente em atendimentos. Só o que acontece? Como nós temos a restrição da lei municipal que limita a 30 horas semanais os nossos técnicos e enfermeiros, eles pegam a carona e trabalham menos. Entendeu? Só que agora a gente fez para ampliar esse atendimento, desde o mês passado, que, repito, foi um confronto com as equipes. Nós tínhamos atendimentos aqui, como é que funcionava aqui? Até dezembro. Eu estou me referindo aqui às equipes de estratégia de saúde da família. Era atendimento segunda manhã tarde, terça manhã tarde e quarta manhã, não era isso? 25 horas semanais, não chegava a 30. De janeiro para cá, nós ampliamos mais um turno, para ficar segunda, terça e quarta manhã e tarde, não foi isso? Seria 30 horas semanais. Você não imagina o tamanho da guerra com os profissionais. E agora, recentemente, depois dessa visita do Ministério, o Ministério entende que nós tínhamos que ter médico aqui todos os dias de segunda a sexta. Nós fizemos um outro acordo com eles, mas cada acordo desse fica um arranhão, fica uma briga. Hoje nós temos aqui as equipes. O hospital é de segunda a sexta. E na zona rural nós temos atendimento segunda manhã e tarde, terça manhã e tarde, quarta manhã e quinta manhã. Quer dizer, são as mesmas 30 horas, só que distribuídas em 4 dias. Ainda não é o perfeito, o ideal é de segunda a sexta. Mas a gente tem esse conflito de leis. O Ministério da Saúde vai trabalhar 36 horas, nossa lei vai trabalhar 30. Então, a gente ampliou, querendo ou não, nós ampliamos esse atendimento em praticamente 2 turnos, um ano para cá, de janeiro para cá. Existe a legislação do Ministério da Saúde, Charles, para você entender, existe o que nós chamamos de Política Nacional de Atenção Primária à Saúde, né, que é a última redação de 2017, que ele traz o seguinte: a equipe de saúde da família deve atuar 40 horas semanais. Né? E quando ele traz isso, inclusive o STF ele já se debruçou sobre isso, de que resoluções da Anvisa e portarias do Ministério da Saúde, elas têm força de lei federal. Né? E quando você olha para uma legislação dessa, da atenção primária à saúde, 40 horas semanais, quando eu reduzo carga horária das equipes, isso, no mínimo, tem que ser feito um estudo para ver o impacto do acesso da população, se vai reduzir o acesso, né? Se vai reduzir o número de consultas, se reduz o número de... Então, assim, quando eu permito a unidade de saúde da família aberta por mais tempo pelos profissionais, isso, consequentemente, faz com que a população tenha mais acesso. Quando eu reduzo, isso, consequentemente, reduz o acesso. E, assim, existe um conflito, na época, claro, né, a luta da categoria, não estou aqui para dizer que não é uma luta legítima, o amado é enfermeiro, né, das 30 horas semanais, mas você também sabe, né, que matéria de trabalho, com relação a legislar sobre matéria de trabalho, é competência da União. E o município, à época, editou essa lei das 30 horas a nível de município, né, e, consequentemente, isso acaba impactando no acesso. Hoje, os profissionais, para cumprir as 30 horas, como a Alain bem trouxe, né, é muito difícil ainda, mesmo para cumprir as 30 horas. As outras categorias acabam pegando carona em relação a isso, né? Como a categoria dos profissionais médicos, não é algo específico da categoria da enfermagem, são todos. Inclusive, uma luta com os profissionais hoje de fisioterapia, os profissionais da odontologia, né? Cirurgião dentista, técnico de saúde bucal, para reeditar, para poder a gente tentar ampliar a carga horária para que a população tenha mais acesso aos serviços, né? O Ministério da Saúde fala 40 horas. Lei municipal fala em 30. Isso. É isso? Isso. E aí, se for mexer aqui nas 30 horas... Deus nos acuda. Então, assim, aí acaba que o profissional acaba pegando essa né, o da saúde, né? E aí, Alan, fica descoberto, né? A solução nossa foi esticar as 30 horas em mais dias. Entendi. Você diluiu, né? A coisa. E para os profissionais não foi agradável. Para eles era melhor trabalhar. E aí, às vezes a gente aponta o problema, mas a gente não traz uma solução. O que seria o ideal mínimo necessário? A contratação de mais médicos? E aí entra editar a lei para poder, porque aí, a audiência pública não é só para a gente trazer, né? É para a gente discutir aqui o que pode ser. E aí é importante esses momentos de discussão, porque aí esbarra a limitação financeira do município.
Não adianta o município contratar mais médicos e não ter condições. Mas aí é onde toca a minha parte. Eu digo assim, eu acho que a contratação... Porque não seria médico, seria uma equipe médica. É uma equipe, né? De médico. Eu os acho que profissionais estão lá cumprindo as 30 horas dele. eu entendo, Né? mas eu acho que a justificativa do esbarramento, porque eu entendo de orçamento, eu sei disso, mas eu costumo de dizer, educação, saúde, dentre as outras, mas dentre todas elas, eu acho que tem que ter prioridade em tudo. Seja a cultura é importante, mas se for para a gente contratar uma banda de tantos, e aqui não estou fazendo crítica a ninguém, eu estou dando um exemplo, seja a banda, seja lá o que for, a gente tira e a gente tenta trazer para cá. Existe o planejamento plurianual, existe todo... Eu costumo dizer, na audiência passada, é porque, infelizmente, nem todo mundo consegue ou assiste. Eu acho que não tem 3 pessoas, talvez, numa live dessa aqui assistindo a gente. A população critica, mas até para cobrar não sabe, não entende, não consegue fazer isso, né? Mas nós, aqui de Brasileira, pecamos muito por falta do planejamento, Alan. Nós não temos esse planejamento. E eu acho que a gente precisa... É um momento... Chega a hora de mudar. E prefeitos já passaram por aqui, respondem processo. E eu não estou fazendo crítica a isso, mas eu estou falando a realidade. Gestores passam, respondem processo, por quê? Por falta de planejamento. A lei de resultado fiscal está lá em cima, muita contratação. Tirou, então baixa. Não, é período político, sobe. Não, vamos baixar. E a população fica vendo navios. Quem é quem sofre? Nós estamos aqui discutindo o benefício direto para a população. Ninguém está discutindo o salário da gente, benefício, subsídio da gente. Nós estamos aqui, nós temos uma obrigação de discutirmos o que é melhor para a população. Então, eu acho que é possível, quando sairmos aqui desse relatório que vocês estão apresentando de suma importância, de repente manda para a Câmara Municipal, o Executivo, o secretário assina, a própria equipe, solicitando mais uma contratação. Poxa, acho que a contratação de 1 ou 2 equipes não vai onerar tanto como a contratação de 150, 200 pessoas que tinham recentemente contratados, que foram botados para fora. Então, é algo que é possível mexer. E a gente precisa saber qual é o botão que a gente aperta. Onde é que a gente precisa mexer? É na lei municipal? É no incremento do orçamento para o próximo ano? Então, se a gente não consegue fazer mais nesse ano, vamos deixar já organizado para o próximo ano, para a gente começar a fazer? Então, eu acho que a discussão ela é justamente para isso. É para a gente poder encontrar. Porque se a gente chegar aqui, a gente só trazer os números, e a gente sair daqui sem nenhuma solução, eu acho que nós não estamos fazendo nada. Eu entendo aqui o posicionamento do vereador Richardson, mas eu discordo em parte. Hoje, na Secretaria de Saúde, nós temos planejamento. Não, Alan, eu falo não exclusivamente, eu falo planejamento de gestão no geral. Não, porque assim, vamos ver também, é muito fácil. Porque não depende só da pasta, da sua pasta, depende da pasta... Da pasta maior. Isso aqui que eu estou lhe dizendo, existe um problema grave, isso aqui eu digo em todas as reuniões, em todos os lugares. O governo federal e o Congresso ainda não tiveram interesse em resolver o problema da saúde pública desse país. Porque eu vou lhe dar um exemplo. Na educação, no dia 1º de fevereiro, a secretária de Educação de Brasileira sabe quanto ela tem de recursos para trabalhar o ano todo. Na saúde, nós não temos. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Por exemplo, no ano passado, o município tem uma receita fixa do Ministério da Saúde, que é em torno de R$320 mil por mês. Não é por aí, Jairo, Amado? Está lá no InvestSUS. O município é obrigado a repassar 15% da arrecadação mensal, que isso gira em torno, acho que de uns 300, né, quando junta a parte descontada do débito e a parte de impostos, 600. E o restante da receita do município, ela depende de emendas parlamentares. E nós não sabemos quanto nós vamos receber de emendas parlamentares por ano. Por exemplo, você tem uma ideia. No ano passado, acho que nós conseguimos, se eu estiver enganado aqui, Delmar, me corrija, acho que 2.700.000 de emendas parlamentares. Esse ano, até o momento, nós só conseguimos 2.251.000. Alain, como é que funciona? É correndo atrás dos parlamentares, é correndo atrás dos deputados, mas eles têm 5.000 municípios para atender.
Cada um tem os deles. E então, assim, hoje, brasileiro, eu lhe confirmo aqui, sem medo de errar, que o nosso recurso de 2026 é menor do que o de 2025. E aí, como é que tu vai manter os serviços na mesma qualidade, na mesma quantidade? Então, assim, pode parecer fácil, Richard, mas uma equipe de estratégia de saúde da família hoje, ela custa em média 150 a 200 mil por mês para o município. Porque não é só a equipe, o pagamento do salário, é a estrutura, é a logística, é mais atendimento, é mais medicamento, é mais exames. Então, assim, é por isso que os municípios não conseguem, por conta própria, contratar uma equipe de estratégia de saúde da família. Nenhum consegue. A gente pleiteia, como foi dito aqui, que o município no futuro dependa do aumento da população para que a gente possa pleitear uma nova equipe. Mas, ao mesmo tempo, se tu aumentar a população em 1.500 pessoas, tu vai aumentar uma equipe, mas tu vai ter 1.500 pessoas para tu atender. Então, assim, resumindo tudo que eu estou dizendo, infelizmente, isso aqui eu já perguntei a um senador da República. Por que que o Congresso e o governo federal não se debruça para resolver o problema da saúde pública no país? Com financiamento. Porque com financiamento você consegue planejar. Agora, não adianta só dizer, não, faz que vai dar certo. Eu sou matemático, eu gosto de conta. Não existe milagre. Se a receita não fechar com a despesa, não dá certo. Empurra com a barriga que vai dar certo. Não existe milagre. Se fechar, fechou. Se não fechou, é problema para a gestão. Eu entendo. E realmente falta vontade política, sim, em relação aos senadores, deputados e tal, que vem lá de cima. Mas eu não acho, assim, o município tem a necessidade, até porque os próprios técnicos já colocaram aqui da necessidade de ter. Mas eu te pergunto, já fizeram um levantamento, por exemplo, Jairo e Amado, municípios do mesmo porte de Brasileira, quantas equipes tem? Vocês já conhecem algum município que tenha 3 ou 4? Vamos lá, para entender tecnicamente. O Ministério da Saúde, Charles, ele define um teto, que é de 2.000 habitantes para cada equipe de saúde da família. Nós assessoramos hoje o que? 9, 10 municípios. Nós assessoramos. Você não vai ver nenhum município desse que ele financie uma equipe por conta própria. O financiamento na saúde ele é tripartite, né? União, Estado e município. Nós já temos um grande gargalo, que é o fato do Estado não cofinanciar a saúde no Piauí. E o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde ele é crônico, né? Não se encontrou ainda um modelo de financiamento que seja adequado. Mas isso por quê? Eu acredito que por desejo mesmo político, porque entra a figura das emendas parlamentares. Quando você inicia o ano sem previsão de receita. Como que você consegue fazer um planejamento adequado, e a gente faz, a contento um planejamento ainda, sem previsão de receita? Então, assim, nós não sabemos quanto que nós vamos fechar o ano de receita, porque nós dependemos diretamente das emendas parlamentares. O município depende das emendas parlamentares. A receita hoje repassada de programa do Ministério da Saúde é muito pequena mensalmente, que, como o Alan bem trouxe, mal paga a folha de pagamento. Mas o que a gente observa, a realidade dos municípios, outros municípios, é que ele não financia uma equipe de saúde da família por conta própria, porque não é só o salário do profissional, né? É transporte sanitário para o deslocamento dessa equipe, é os insumos, é a manutenção daquela unidade de saúde, enfim, entra tudo isso. Eu queria, viu, Richardson, Alan, os demais, eu queria só pegar o gancho da discussão de vocês na seguinte maneira, né? O Jairo foi muito feliz no comentário dele. Quando a gente fala de uma não contratação, porque o que é que acontece? A partir do momento que eu tenho um novo profissional, eu tenho que jogar ele no Cadastro Nacional de Estabelecimento e tenho que vincular ele a uma equipe de saúde da família. Digamos que eu contrate uma equipe. Vamos pegar uma receita própria e vamos botar para ele fazer atendimento. Esse cara vai estar atendendo a população. Mas muitos deles, que nós dependemos de indicadores de saúde, por exemplo, o hipertenso ele precisa ser assistido pelo menos uma vez a cada semestre. Ele vai me computar como um indicador e esse indicador vai me trazer recurso financeiro. Se esse cara diz, eu tenho outro médico aqui, eu tenho outro enfermeiro aqui, e eu não vou para a equipe, eu estou perdendo indicador de saúde. E, consequentemente, a nossa receita vai cair. E perdendo o componente variável do financiamento, que não vai ter.
né? Não vai ter o componente variável, né? E aí, isso, cara, acaba dificultando justamente nesse modelo tripartite que nós temos. O que nós lutamos como técnicos na área da saúde, né, em diferentes instâncias que a gente visita, congressos, é justamente que o modelo de financiamento hoje do SUS ele seja revisado, né? Que ele seja completamente revisado para que esse subfinanciamento da saúde ele deixe de existir, para que haja mais planejamento em relação à receita, né? E só para finalizar, em relação à lei das 30 horas, nós gostaríamos muito que os nossos profissionais também entendessem. Tá, Richarlison? Quando a gente fala da lei de 30 horas, mas eles são cadastrados 40 horas, porque a gente destinou 10 horas para a educação e saúde. Então também vale a gente ressaltar isso aqui, que as educações e saúde sejam realizadas fora desse processo de trabalho deles. Não adianta, por exemplo, a equipe estar atendendo segunda, terça, quarta e quinta e planejar uma reunião segunda-feira. Ele tem a sexta-feira para trabalhar, porque ele tem 10 horas ainda para ser cumprido em processo de educação. Na lei municipal, a gente destinou 10 horas para o processo de educação permanente. E existe ainda uma grande resistência por parte dos profissionais de realizar esse processo de educação. Pode passar, Érica, a gente dá andamento. Aqui, pessoal, é mais só uma nota de transparência institucional, tá? Para que entendam, nós não temos um hospital com internações. E aí, dentro do relatório, vocês não vão poder encontrar, por exemplo, informações de internações hospitalares, porque, viu, Richard, a gente é um hospital de pequeno porte, municipalizado, ou seja, dupla gestão, da qual o governo estadual não contribui mais com o cofinanciamento, né? Ele implantou o Piauí Saúde Digital, e por ser um município de pequeno porte, não tem internação hospitalar, a gente não tem alimentações no sistema de informações hospitalares, que seria o BPA, que a gente chama, o Boletim de Produção Ambulatorial. Internei um paciente, utilizei um gelco, utilizei um scalp, utilizei um equipo, eu vou dar baixa dentro do BPA para ver se eu vejo algum recurso financeiro. Vários municípios de pequeno porte, a Leopoldina Cipriano, que é a presidente do Conasems, ela chama esses prédios de HPPs, que foi, acho que na gestão do tio Chico Amado, de elefantes brancos, porque deram uma estrutura gigantesca para a gente, mas não mantém. Aí fica difícil a gente ter. Então, não tem cofinanciamento, não tem financiamento. Então, hoje a gente tem um nível de observação. Um paciente ele pode ficar em observação até quando eu tiver uma figura médica. E eu trabalho muito com a equipe de enfermagem, que eu elogio muito, tá? Recebi muitos elogios tentando reverter a situação recentemente. Mas assim, a gente ainda precisa se estruturar bem mais também. Conversei com a Érica, que é a nossa diretora. Eu falei no início, Brasileira não é mais uma cidade pacata, a gente tem que ter esse olho crítico, esse olhar crítico também, mas também conversar com os gestores e ver o que é que a gente pode fazer com os nossos HPPs, porque também é muito complicado a gente também fazer a saúde. Aí o que é que nós fizemos aqui, Richarlison? Lá em 2019, nós aderimos a um programa chamado Saúde na Hora. O governo federal, ele te passava mais um custeio pequenininho, 15 mil reais, para que tu estendesse a tua carga horária. Então, fizemos isso. Mas sabe o que aconteceu em 2024? Foi revogado. Então, o programa deixou de existir. E algo que deu certo aqui para a gente em Brasileira, que a gente conseguiu manter um médico na unidade mista de 7 da manhã às 19 horas, ou seja, 12 horas ininterruptas na segunda, 12 horas na terça e 6 horas na quarta, percorrendo 30 horas. Já entraria outra equipe mais 6 horas na quarta, 12 horas na quinta e 12 horas na sexta, fechando as 60 horas dentro do QNES, e a gente recebendo recurso. Aí o governo federal lança um novo cofinanciamento, revoga a portaria do Saúde na Hora, e a gente lança um projeto próprio aqui, de autoria do Jairo, juntamente com a equipe, chamado Acolher Mais, para poder manter essa figura do médico, né? A época a gente... Aí, cara, aí fica... A época a gente verificou que o modelo, né, ele funcionou bem para o município, e sem cofinanciamento federal a gente então fez um projeto próprio, que hoje é chamado de Acolher Mais, né? E o município hoje é quem custeia esse programa, né, com os profissionais, né? Então a gente manteve esse modelo. Aí para a informação aqui,
vereador Richardson. A Érica hoje dirige o hospital. De 2023 para cá, nós perdemos entre o governo federal e o governo estadual 45 mil reais de recurso mensal na unidade mista. Quase 20 mil do saúde na hora que nós criamos o acolher, que foi aprovado pela Câmara. Hoje o município paga o que o governo pagava. E 25 mil reais que o governo do estado tirou, e nós tivemos que abraçar o Piauí Saúde Digital, que ele tirou e só tira o dinheiro e te dou isso aqui. Então, imagine só no hospital 45 mil reais a menos de receita que o município teve que assumir. Então, não é fácil fazer saúde pública. E eu acredito que também é importante ressaltar que, assim, não houve, nesses últimos tempos, ampliação de equipe de saúde da família. Mas o município ele ampliou o atendimento médico. Sim. Quando eu olho para o Piauí Saúde Digital, com 8 pontos de telesaúde espalhados no município, nesse momento tem consultas acontecendo nessas localidades, né, pelo Piauí Saúde Digital. Então é um médico, ele só não está ali fisicamente, mas está ali atendendo a população por telesaúde, inclusive, né, com receita, com para o medicamento, com solicitação de exames, e que tudo isso ainda vem mais ainda, aumenta também a despesa, né, com esse programa, porque o Estado ele não cofinancia o medicamento, ele não vai cofinanciar o exame, e aí fica também a cargo do município, né? Mas o programa ele tem sido bastante benéfico para o município, a gente vê a população engajada em relação a esse programa, inclusive com as 11 especialidades que tem. Isso evita muita viagem, muito deslocamento, por exemplo, para Teresina, né? Muitas das especialidades, como endocrinologista, cardiologista, neurologista que tem dentro do programa. E eu digo até por experiência própria, né? Minha família, meus pais utilizam o programa a contento, e isso é um benefício também dentro desse programa. Claro, o ruim é ter perdido o cofinanciamento, mas o programa também ele traz seus benefícios. Eu pergunto aqui, até por curiosidade, o Estado hoje ele não tem, que é tripartite, né? Mas o Estado ele tirou o repasse que tinha para implantar o Mais Médico, né? Piauí Saúde Digital. Piauí Saúde Digital. Vocês, por exemplo, que prestam consultoria em outros municípios, tem essa participação do Estado ou foi uma regra geral para todos os municípios? 224 municípios. Os últimos a aderirem foi Parnaíba e Teresina. Isso. Estavam relutando. E o cofinanciamento, é importante deixar claro também que o cofinanciamento era apenas para as unidades mistas HPPs, né? Que existia ainda, né? Antes do Estado implantar o Piauí Saúde Digital. Era um mini balancete que a gente Mas o Estado do Piauí nunca cofinanciou para os municípios a atenção primária à saúde. Em relatórios públicos a gente consegue enxergar isso assim com transparência bem bacana. Assim, eu vou clamar aqui aos meus amigos, meus pares de bancada aqui, né, na Câmara Municipal, que vão acochar os nossos deputados para as emendas. A gente se preocupa muito em fazer calçamento, que o calçamento a gente vê, né? E a coisa da saúde a gente não vê, acha que não dá voto, né, Lã? Então vamos acochar os nossos deputados. Porque assim, o Richard sabe disso. Ó, por exemplo, existe a questão política. Um deputado oposição ao prefeito, ele não vai colocar emenda parlamentar para a saúde brasileira. Poderia colocar, né? O deputado Florentino Neto foi votado aqui. Quais foram os outros federais que foram votados aqui? Poderiam botar cada um 200 mil para a saúde, mas eles não botam. Então, assim, não bota. Aí fica limitado a 2, 3 deputados e 2, 3 senadores que fazem igual. Então, assim, no dia que eu encontrar o deputado Florentino Neto na audiência, eu vou deputado, bote lá uma emendazinha para o município de Brasileira, você teve 1.600 votos lá. Mas não bota, porque não é interessante, porque cai na conta da prefeitura. Então, assim, nessa hora, a política já faz uns 2 ou 3 anos que a gente não consegue fechar o nosso teto para emendas parlamentares. Não consegue. E, Richards, na audiência passada, eu fiz um parafraseado, uma comparação, assim, aparentemente parece besteira, mas eu falo sério. Eu sou cruzeirense e eu acompanho muito futebol. O Cruzeiro, na Copa do Brasil, ele pega o Souza da Paraíba, bem aqui. Ele vem jogar um jogo de 90 minutos. Se ele passa, ele ganha 4 milhões de reais em 90 minutos. A gente passa 364 dias do ano pleiteando essas fatias de migalhas de emenda e a gente não consegue passar 2 milhões de reais. E o que a gente consegue, a gente obra milagre, cara, por incrível que pareça. Ajuda bastante. Então, que os senadores, né, a comunidade brasileira se sensibilize, porque a saúde é essencial em todos os âmbitos.
continua aqui? Vamos continuar. Aqui é só a nossa rede física, tá no QNES, a gente tem um central, a nossa secretaria, né, lá tem todo o organograma da secretaria, mas aqui é só para a efeito de informação. Temos 4 unidades básicas de saúde, né, a gente já falou, 2 na zona urbana e 2 na zona rural, com todas as suas adjacências. Uma unidade mista, que é o nosso suporte clínico, temos unidade de vigilância e saúde, com a equipe epidemiológica, vigilância sanitária, né, vigilância ambiental. Temos a nossa farmácia básica, que também é importante a gente ressaltar que a gestão do Alan Jussi, a gente conseguiu dar assim, uma cara para a farmácia básica, buscando incentivos financeiros, porque nós tínhamos apenas um incentivo que vem do recurso federal, e aí, pasmem, né, a gente ganha algo em torno de quê? 6 mil reais. 6 mil reais para comprar medicamentos. Cara, o Ministério diz assim, o secretário de Saúde, eu tenho aqui como te dar, eu te dou 6 mil de custeio, o resto tu vai e se vira. E o porque não tem, né? E o custo de medicamentos com municípios, até onde eu acompanhava na pasta de gerente, era cerca de 40, 50, 60 mil reais mensais. Né? E aí, isso para abastecer todo mundo, né? Mas mesmo assim, quando eu falo do destaque, porque nós tínhamos essa insuficiência, ainda conseguimos implementar, que é um programa chamado Benafar, né? Dentro dessa sistemática com o sistema Horus, onde o Horus, tudo que a gente tem, a gente está lá. Por que nós fizemos uma central de dispensário de medicamento? Porque quem chega para pegar um medicamento, eu tenho que dar baixa. Se eu tenho uma dipirona e eu passei uma dipirona para o Edson, ele foi pegar, ele vai ter que ter a baixa dentro do sistema para eu ter o controle. E para a zona, um controle de estoque. Então, ainda é um gargalo aqui em Brasileira, porque o Alan sofre culturalmente, politicamente e, infelizmente, por exemplo, se tu mora em Piripiri, e tu é da Sussuarana e é passado um medicamento, tu tem que se deslocar até a farmácia popular para tu pegar o teu medicamento. Aqui tu imagina, a gente também entende, né, as dificuldades. Um cara que está lá no Data Viados, né, foi passado ali um Captopril, sei lá, um Alodipino, e o cara ter que vir até Brasileira para pegar, talvez fosse mais barato ele comprar até numa farmácia se estivesse lá local. E aí a gente mesmo assim ainda faz aquelas entregas, fazendo baixa no sistema manualmente, que atrapalha, porque é um trabalho e retrabalho. Sim. Né? Não tem como manter, por exemplo, Amado, e por que tu não bota uma farmacinha lá? Porque onde tem farmácia, eu tenho que ter um farmacêutico. Então, se eu boto farmácia em cada unidade, eu tenho que contratar vários farmacêuticos para estar lá. As equipes de saúde da família levam os medicamentos para a zona rural. Em muitos do município, essa farmácia ela é centralizada, né? A dispensação ela é centralizada. Aqui a gente faz isso de forma descentralizada, levada até as comunidades. Né? Sim. Em tudo, né? É importante. Então, pode passar, Érica, que era mais uma estrutura. Aqui é quem cuida da nossa força, ali trouxe 24 agentes, pessoal, mas é porque trouxe um dado, tipo, eu acho que voltou uns agentes e outros saíram aí, não acabou dando baixo, mas a gente tem apenas 21 agentes comunitários. Também é o teto que o Ministério preconiza para a gente, ou seja, se eu preciso de mais agente, eu preciso fazer uma contratação indireta, e aí a gente sabe que não é tão interessante, né? Até porque é uma classe que detém de um piso, e esse piso ele vem fechado, né? Ele já vem, se eu tenho 21 agentes comunitários, o Ministério manda aquele 21. Mas aí, em dado orçamentário também, que fique transparente, o Ministério manda o recurso, mas ele não paga a obrigação social. Aí já cabe também para a gestão pública ter todos esses gastos com... Pode passar. Aqui, pessoal, eram algumas metas, né? Por exemplo, a gente preconizou 100% de internet nas UBS, né, dentro do nosso programação anual de saúde. A gente botou 80%, por que eu não fechei os 100%? Né? Porque eu ainda falta, talvez, não sei, um computador, mas aí, Richard, o que é que nós... acima de 90%, né? A gente atualiza isso. Mas, assim, hoje, nós tínhamos um grande gargalo, que era na zona rural. Como a zona rural ainda não chega fibra, a gente chegava em zonas rurais que ainda dependiam daquela internet via rádio. E a manutenção era muito cara, porque você chegava lá e não tinha internet.
E nós sensibilizamos o Alan, ele compra a ideia, cara, vamos lançar Starlink. Então, eu acho que assim, no Piauí, cara, eu tenho um... Pioneiro. A gente foi pioneiro em lançar a Starlink para as equipes da zona rural. As duas equipes da zona rural têm Starlink, elas chegam, botam a antena via satélite, então a gente não tem mais problema. Porque aquilo era um atraso. Os profissionais tinham que fazer manualmente um atendimento para chegar em casa e fazer um registro tardio, porque hoje o prontuário ele é todo eletrônico. Eu não tenho mais papel, né? Então, e o envio das informações é em tempo real, né? Você está logado ali dentro do sistema, né, do PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, e as informações elas são enviadas, né, com acesso à internet. Você pode enviar depois os lotes dessas produções, se você não tiver acesso à internet na unidade, né, é possível fazer de duas modalidades ainda, mas é isso. A gente tem avançado muito em processo de digitalização do SUS, né, e de informatização, né? A saúde digital ela tem transformado isso. E, como eu destaquei também no início, o município tem investido muito em parque tecnológico, né? O Alain Jussier, como secretário, ele escuta muito a área técnica, né? E a gente tem feito isso com muito êxito. Compra de notebooks, de computadores, né? De impressoras, enfim, nos últimos anos. Isso tem ajudado muito. E acredito que nós somos pioneiros, né, em relação à internet via satélite para as equipes que algumas comunidades pontuais, acho que eram 2 comunidades aqui da equipe 3, 2 ou 3, que ainda não se chegava até lá a fibra para a internet. Então o Alan comprou a ideia, como o Amado trouxe, da gente implantar então a internet via satélite para atender essas comunidades que ainda não tinham essa cobertura. Informação também, me desculpa sempre dirigir a você, porque a equipe já sabe desse assunto todo, né? Eu digo a você que é o único vereador presente. Hoje os nossos postos de saúde, 21 pontos de atendimento que nós estamos, unidade mista, 3 UBS e 17 postos de saúde. Eles estão 100% climatizados. Todos eles, né? Que era uma dificuldade que os profissionais tinham, a população pode chegar, principalmente nesse período de verão, né? E se falando de equipamentos móveis, equipamentos mobília, de tecnologia, de informática, a gente investiu nos últimos 3 anos, eu estou pegando aqui o período que a gente assumiu a secretaria, aproximadamente R$500 mil nesse tipo de equipamento. Então, assim, praticamente hoje não é 80%, não. Nós estamos aí com mais de 90% informatizado dos nossos sistemas. O Richarlison, por 2 vezes, ele perguntou, né? Vocês conhecem algum município, né, fazendo comparativo? Cara, hoje a gente trabalha com um recepcionista com computador, com um médico com computador, com um enfermeiro com computador, com um técnico de enfermagem na sala de vacina com computador. A gente se depara em municípios que o recepcionista tem que botar o paciente, aí ele tem que levar o computador, o notebookzinho, para o médico fazer um atendimento. Quando o médico termina, ele tem que voltar para o enfermeiro um computador. Um computador para toda Então, nosso parque tecnológico, a gente conseguiu, sensibilizando, obviamente, né? Ficava um ou outro, por exemplo, eu estou sem um computador, porque assim, ficava ruim, às vezes, a menina lá na vacina, né? Uma técnica na sala de vacinas e a outra na recepção. Aí até que a gente conseguiu, por isso que o Alan fala, né, em 90%, ali foi um dado mais... É porque como a gente está trabalhando só o janeiro, fevereiro, março e abril, mas se a gente entender, acho que 100% já a gente conseguiu alcançar. A meta para 2026 foi 100%, mas hoje a gente já vem de uma figura dos 3 anos já informatizando todo mundo, entendeu? Em relação a alguma análise crítica, diagnóstico da gestão, a gente tem alguns pontos fortes, né? A presença do volume da atenção primária, a estabilidade e crescimento no quadro do RH de efetivos, né? Através de testes seletivos, enfim, né? Planejamento rigoroso de metas da programação em pleno avanço. Como críticas, né, aquela questão ali de indisponibilidade no conselho municipal é mais efeito de cadastro, né, porque a gente tem vários sistemas que se conversam. Então, eu tenho que entrar lá no TransfereGov, que é o último que falta atualização, porque quando a doutora sai, aí entra o Ranieri, eu e o Jairo, nós não temos acesso de fazer essa atualização, mas é meramente informativo que a gente pode depois passar só para que fique atualizado nos sistemas. DigiSUS está ok, CIOPS está ok, InvestSUS está ok, mas dentro do TransfereGov faltam alguns dados, acho que e-mail, né? Eu acho que é só informações inerentes a isso. Em relação ao sistema, né, de informação de orçamentos públicos em saúde, é importante a gente esclarecer também que nessa audiência não vão ser postos aqui esses dados, porque a informação ainda não chegou no CIOPS, tá?
os municípios agora que estão fechando ainda o primeiro bimestre, né, do CIOPS. Então, as informações orçamentárias e financeiras, esse sistema que é utilizado, que é o DigiSUS, ele importa diretamente esses dados orçamentários, né, de outras plataformas, isso é chamado de interoperabilidade, e esses dados ainda não estão disponíveis porque os municípios ainda estão cadastrando. Mas o que a gente pactuou foi o comprometimento da secretaria, né, isso foi dito pelo Alain Jussier, de que quando a gente trouxer o segundo RDQA, o segundo quadrimestre, né, lá em agosto, a gente apresentar os dados orçamentários do primeiro e do segundo quadrimestre juntos, né, naquela oportunidade. Perfeito. O Jairo, ele traz a informação importante. Ali tinham outras lâminas, mas é com focos que a gente vai alcançar, está tudo aqui no relatório. E, pessoal, eu sempre gosto de fechar apresentações ou audiências como essa, trazendo uma mensagem, né? Então, a gente traz ali uma transparência, eficiência e cuidado integral, né, em audiência pública, mas eu queria trazer uma frase de Martin Luther King. E o Alain, ele trouxe num momento aqui algo parecido com o que ele diz, né? Nós que fazemos gestão, e a gente está muito preocupado com isso, a gente traz essa frase mais ou menos assim, que o que nos preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E eu acho que todos nós temos voz para aumentar cada vez mais e fortalecer a nossa saúde pública aqui de Brasileira, tá, pessoal? Obrigado pela atenção de todos. Alguém queira falar alguma coisa? Não? Vai. Na realidade, eu gostaria apenas de agradecer aqui a cada um dos que estão presentes nessa audiência pública, os nossos servidores, os nossos coordenadores, né, os nossos diretores do departamento da secretaria. Agradecer aqui ao vereador Richards, que está conduzindo essa sessão, e transmitir também aqui o agradecimento ao presidente e aos demais vereadores que não puderam estar presentes. E, de forma especial, nos dirigir à população que está nos ouvindo agora através das redes sociais. A saúde pública ela é uma luta de todos, né? Ela não deve ser uma bandeira partidária, por isso que eu disse aqui, a gente ainda lamenta, a gente vai tentar no ano que vem, vereador Richards, através de você também, mobilizar as bancadas de oposição federal a também destinar recursos para a brasileira. Porque cada deputado, cada senador, ele tem uma cota de emendas. Então, assim, hoje o município está limitado a praticamente as emendas destinadas aos deputados e senadores que são apoiados pela situação. Mas todos os deputados que serão votados aqui esse ano, independentemente de ser oposição à situação, todos os senadores, ele tem a obrigação de destinar recursos para o município. Então, no outro ano nós vamos encampar, ou vamos acampar, digamos assim, essa bandeira, para que a gente possa mobilizar, porque, infelizmente, quem faz saúde pública aqui com a gente, essa equipe toda, vereador, sabe da nossa angústia, dos nossos planos e dos nossos projetos, que muitos deles a gente tem que ficar só no sonho por falta de recurso financeiro. Mas, graças a Deus, a gente tem a consciência tranquila de que nós somos um município pequeno, de atenção primária, mas tudo aquilo que é da nossa responsabilidade, a gente tem conseguido atender. E quem conhece outros municípios do posto nosso, da mesma faixa de receita, sabem que a gente está, eu não tenho dúvidas, não tenho medo de errar, muito além de muitos municípios do posto nosso. Agora, repito, a nossa angústia é não poder fazer tudo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente pleiteia. Mas quem sabe um dia esse dia poderá chegar, né? A gente vai trabalhar para isso. E mais uma vez agradeço aqui a todos, agradeço a população. É importantíssimo esse momento, né? É importantíssimo que nas próximas enxadas a presença de maior número de vereadores, para que todo mundo possa entender o funcionamento, tirar as dúvidas, sugerir, questionar. Enfim, esse momento é não só de apresentação, mas também um momento de absorção de informações para que a gente possa ampliar e, claro, melhorar ainda mais o serviço da secretaria, tá bom? Então fica aqui o meu agradecimento em seu nome, através de todos os vereadores, e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Corroboro aqui as suas palavras, Alan, no que tange a política local, a nível federal, para que possamos cobrar mais dos nossos deputados federais, senadores,
né, para que possa destinar mais emendas para cá, para a nossa cidade, na área da saúde. E aqui eu já me comprometo, aproveitando essa oportunidade já, de cobrar já o meu futuro deputado, ganhando as eleições, já pedir para que ele possa destinar alguma coisa na área da saúde para o próximo ano. Tá? Queria também parabenizar a equipe por completa aqui, em nome do Jairo, em nome não, na pessoa do Jairo, do Amado, parabenizar toda a equipe que aqui está presente, agradecer a oportunidade de que eu nem sabia que vinha conduzir essa sessão, me pegaram aí no pulo do gato. Eu vim, na verdade, para participar, mas estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar conduzindo essa audiência pública, né, na verdade. E dizer a todos vocês aqui presentes que estão nos assistindo ainda, que o Executivo, ele precisa do Legislativo. E o Legislativo, para que possa atender a toda a população, precisa do Executivo. Então, é uma harmonia de poderes, né? Deixando o Judiciário fora nesse sentido, mas é preciso ter harmonia entre os poderes, né? Então, declaro encerrado essa audiência pública e convido aqui, com a anuência aqui do nosso secretário, a um lanche, assim que saímos aqui do plenário. Um abraço a todos. Vai ter frequência.